Olá, estamos começando mais um programa Humanização em Saúde. Esse programa é uma parceria da Conexão Médica e da Associação Viva e Deixe Viver. A Associação Viva e Deixe Viver tem por missão levar entretenimento, informação educacional e cultura através da leitura e do brincar para crianças e adolescentes nos hospitais do Brasil. Hoje essa associação está em 7 capitais do país, 5 cidades do interior e já chegamos lá nos Estados Unidos. Estamos com um projeto embrionário na universidade, em Charlottesville, num hospital que é um hospital-escola, na Virgínia. O tema de hoje do nosso programa é um tema muito interessante e que já tem se despontado e aparecido nos fóruns de humanização que a gente tem preparado, tem feito aí fizemos em Marília, fizemos em Porto Alegre, estamos indo agora para Salvador, depois Rio de Janeiro, nessa parceria com o Hospital das Clínicas, Viva, Doutores da Alegria, Projeto Carmim, onde em abril do ano que vem a gente contextualiza um congresso. E nesse congresso a gente vai levar diversos temas. Mas o tema de hoje, ele já está apontando, já está mostrando exatamente alguns caminhos e a gente vai ter que explorar bastante esse tema. A formação e o aprimoramento profissional, o empreendedorismo. Engraçado, essa palavra empreendedorismo vem aparecendo cada vez mais, e cada vez mais gurus, seja do mundo empresarial, têm colocado isso de uma forma bastante interessante. Os futuros profissionais ou os futuros empreendedores nada mais são do que pessoas que acabam experimentando novas ideias, olhando para antigos problemas. Mas desde que problema seja olhado não como uma crise, mas sim como uma oportunidade. Então essa palavra, cada um tem aí a sua definição, mas é olhar exatamente para o mundo de hoje e como empreender. Também desenvolvemos há um tempinho atrás um trabalho junto à Associação Brasileira de Anunciantes, muito preocupada com os futuros jovens que estão, de uma certa forma, sendo recebidos por essas instituições, essas empresas associadas à aba. E o empreendedorismo foi um tema que veio com bastante força. No empreendedorismo também a gente encontra a acreditar nas ações locais, quer dizer, como cada um de nós podemos garantir a nossa identidade nacional, valorizando as nossas diferenças. E aí é onde entra o respeito à diversidade. Valorizar o público e o popular mais do que nunca, para que a gente consiga ter um desenvolvimento sustentável no nosso país. Então, no nosso dia de hoje, no tema Formação e Aprimoramento Profissional e Empreendedorismo, nós temos a senhora Regina Célia Turola Passos Giuliani. Ela é diretora do Serviço de Fisioterapia do Instituto da Criança, da Faculdade de Medicina da USP, e também é coordenadora nessa especialização. Regina. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos ouvir um pouquinho o seu pensamento e aí a gente tem algumas perguntas que já, de uma certa forma, a gente já acabou recebendo durante esse mês, tá? Tá certo. Eu queria agradecer antes o convite por estar aqui falando. É um assunto que muito me interessa, que eu tenho pesquisado, lido e exercido nesse meu tempo de trabalho. Dentro desse pensamento, né? Por que é importante que eu me aprimore, que eu evolua, que eu tenha mais conhecimento? E aí eu acho que a gente tem que pensar no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo muito cheio de conhecimento, muito cheio de alternativas, de informações, né? A gente vive hoje num mundo onde a internet, os meios de comunicação, a TV, ela está o tempo todo trazendo novas informações, novas descobertas, novos anseios que precisam, que chega na pessoa que está assistindo, no telespectador, no paciente, que pode ser um paciente, e que vai despertar nele essa curiosidade pelo novo, né? E então
você como profissional da saúde, você tem que estar atualizado para responder isso. A gente sempre fala que saiu no Jornal Nacional no domingo, no Fantástico do domingo, alguma coisa nova, alguma doença, alguma descoberta, naquela semana todo mundo está vindo e está querendo saber, né? O que é isso? É um tratamento novo? Que alternativa que é essa? Então, o profissional da saúde, ele é empurrado a se especializar. Apesar que isso não acontece agora, não, né? A medicina, principalmente a área médica, ela é antiga, existiam as escolas médicas desde 700 depois de Cristo e eles sempre estudaram, tanto é que daquele tempo você acha já falando que eles já montavam biblioteca, eles já pesquisavam, eles já ficavam com dúvidas, então eles iam atrás de estudar. Então a área da saúde ela é empurrada porque ela lida com o ser humano, ela lida com o que se tem mais de precioso. Então ela está sempre em busca de informação. Só que no mundo atual isso é para a área médica, para a área da enfermagem, da fisioterapia, da fonoaudiologia, de todos os setores. É muito interessante essa colocação. Eu acho que existia um tempo em que as pessoas se formavam, né, ou pelo menos existia um imaginário do que o indivíduo se formava e ele estava ali garantido. Eu acho que a partir do momento também que tem o crescimento absurdo, né, a possibilidade de informações provenientes de diversos meios de comunicação, como você falou, a internet também não é um privilégio para todos, né? A gente sabe ainda que tem muita gente excluída da internet, mas os profissionais, enfim, da saúde têm esse acesso, né? Acho que pelo menos a grande maioria tem esse acesso. Mas a gente está falando de uma grande população também que atende, né? Como é que a gente faz para aprimorar toda essa população? Recentemente, mais uma vez eu vou colocar, o Ministério da Saúde coloca uma campanha para os pacientes irem à procura dos seus direitos, quer dizer, uma campanha que visualizava ou promovia os direitos do paciente. Como é que é isso? Como é que é esse choque, muitas vezes, com esse indivíduo procurando o cuidador e se o cuidador não está atento, não está especializado? Como é que você vê essa visão? Olha, eu acho que isso realmente acontece mais nos grandes centros ainda, né? Porque é onde as pessoas têm mais facilidade, mais acesso aos meios de comunicação. Porque apesar da gente falar da internet, a gente tem a televisão também, né? A televisão é um meio de acesso muito grande. E eu acho que isso ainda está concentrado nos grandes centros. Mas eu vejo que a gente está começando com as conferências de telemedicina, com as parte de conhecimento, de divulgação de cursos à distância. Nós mesmos lá do Instituto da Criança, nós somos convidados, já demos cursos em Recife, em Maceió, eu já recebi telefonema de Manaus, de Rondônia, em busca desse conhecimento. Toda essa tecnologia, a gente está falando de quantos anos para cá? Olha, eu sinto que isso é mais forte dos anos 90 para cá. Tanto é que, assim, quando eu me formei em 1982, e naquele tempo você se formava, você tinha feito uma graduação e você ia trabalhar, né? Cursos de especialização eram poucos os que existiam. Hoje, lá no Instituto e nos grandes hospitais, para se contratar um profissional da saúde, normalmente se exige a especialização, que ele já tenha feito, assim como o médico tem que ter feito uma residência, que também vem aí de 1900 para cá, 1920, 30, dependendo da especialização, nas outras profissões também isso é cada vez mais latente, principalmente na área da saúde. Ou seja, parar de estudar nem pensar. Nem pensar, não existe. Principalmente na nossa área. Realmente você tem que estar estudando a todo momento e independe do tipo de curso, do tipo de aprimoramento que você faz. A própria tecnologia impulsionou toda essa ação, né? Porque a gente hoje, assim, no que acreditar? Porque a tecnologia também, quando a gente fala da tal da globalização, você tem um monte de informação, mas questiona-se muito a ética do conteúdo propriamente dito dessa informação, né? Por isso que eu acho que ainda na nossa área, eu acho que é muito tem muito esse lado da confiança
do que você, médico, passa. E aí entra no tema, até que você começou falando, que o Viva e Deixe Viver trabalha muito, que é a humanização. Né? Então, um atendimento humanizado faz com que você explique, oriente aquele seu paciente sobre o que está acontecendo, o que vai ser feito e o que pode acontecer após o tratamento. E isso vai dar ideia para o paciente do quanto você tem de conhecimento e do quanto você é qualificado para isso. Agora, uma das maiores reclamações também dos próprios pacientes é exatamente esse tempo. Para alguns profissionais esse tempo existe, para outros, ou para a grande maioria, esse tempo é inexistente. Como é que a gente então alia exatamente conhecimento, porque se o indivíduo tem conhecimento, se ele tem esse poder, seria também interessante que ele passasse. Será que isso também não está ligado àquela coisa do que eu detenho conhecimento, eu detenho poder e muitas vezes... Aí eu estou falando no atendimento médico, atendimento profissional da saúde, paciente, né? Esse tempo hoje é questionado, né? Mas eu acho que isso é muito o mercado, né? Na hora que você fala do paciente SUS, ele não tem escolha. Certo. Essa é a verdade, né? A escolha dele é ser atendido. Na hora que você fala do paciente que tem um poder aquisitivo melhor, que tem um convênio, que pode pagar um particular, este pode escolher, né? Então, ele não vai aceitar ser atendido por um profissional que nem vai olhar para ele, ou nem vai perguntar nada mais do que sim, o simples fato da doença. Aí vem uma coisa interessante que eu acho também que hoje a gente tem que pensar na saúde não como doença, mas como promoção da saúde. Né? Hoje o paciente ele busca a promoção da sua saúde e aí ele procura também já a prevenção. Mas, Regina, será que isso também não está ligado somente aos pacientes que, de uma certa forma, têm informação, têm consciência, né? Porque uma coisa assim, olhar para a saúde pensando não em doença, mas pensando em prevenir, é o indivíduo que tem consciência de que foi atendido, o médico explicou, ele aderiu ao medicamento, ele deu continuidade, Agora nós temos uma população que muitas vezes não consegue aderir, não consegue entender o dialeto do médico, não consegue absorver esse próprio olhar empreendedor que muitas vezes está sendo exigido desses profissionais. Como é que é essa relação? Assim, eu penso bastante. Hoje a gente atua em 60 hospitais e a grande maioria é rede pública, né? E o que a gente percebe é que o CREC maior ali é comunicação. E comunicação é tudo que o indivíduo acabou aprendendo durante a vida dele. E ele está exercendo ali. A gente ainda sente uma diferença muito grande, até no próprio dialeto, até nesse própria atenção que o médico dá. Por um lado, a gente tem o indivíduo que paga e cobra, e aí ele é cliente. Agora, o indivíduo que utiliza o SUS e não sabe que é cliente, que solução que a gente poderia, ou que, pelo menos que ideias que vocês, de repente, na prática, têm visto e tem sido legal, ou as pessoas que possam até estar nos ouvindo se apoderar dessa atenção. Na política pública de humanização da saúde, o primeiro tópico é o aconchego. E parece que é esse que é o mais grave em todo o processo. Mas eu acho que isso está mudando, né? Eu acho que está mudando pelos próprios projetos do Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde tem um projeto grande de humanização. Na hora que você fala em humanização, ninguém consegue fazer um tratamento, um profissional da saúde não consegue fazer um tratamento humanizado para o paciente se ele não tiver qualificação. Por isso que a educação, que o conhecimento é tão importante. Porque se eu não souber dizer para o paciente o que ele precisa, eu não vou conseguir, eu vou ter receio de ficar muito tempo com ele, porque ele vai me questionar e eu não vou saber responder. Ao mesmo tempo, eu acho que quem é formador, quem dá aula, quem dá curso, tem a obrigação, o dever de passar isso nos seus cursos. Eu trouxe até alguns dados interessantes aqui que mostram que uma pesquisa feita em várias empresas, na hora que eles vão selecionar as pessoas para trabalhar, que o que mais conta para eles dentre vários aspectos colocados, mas 70% é essa parte de pessoa, de gestão de pessoa, né? Esse conhecimento a mais, é eu saber me comunicar,
saber trabalhar em equipe, saber ser franco, dizer quando eu entendo, quando eu não entendo, quando eu sei e quando eu não sei. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas, no medo, no afã, acabam não demonstrando um outro eu, né? Isso Porque é perigoso, não são né? preparadas, a verdade é essa. Uhum. Quem tem uma qualificação, quem estuda, quem procura informação, ela tem um outro perfil, porque ela tem segurança no que ela passa. Deixa eu pegar então talvez o exemplo da onde hoje você está, você coordena, você tem toda uma... Quando a gente olha a fisioterapia, a gente está olhando uma parte do processo, correto? Correto. E aí a gente tem que olhar para o ser integral. Como é que, então, essa busca do aprimoramento, a partir da sua visão, esbarra lá com o médico, esbarra com a psicóloga, com a enfermagem? Como é que é feita essa articulagem toda? Porque é um indivíduo que vem, tem que ser olhado como integral e cada um tem o seu... Como é que é esquematizado tudo isso dentro desse contexto? Ou como é que vocês são treinados, né? Ou você, como diretora, deve ter uma equipe por detrás disso. Como é que esse quebra-cabeça se faz, né? Acho que é importante. Tem dois pontos aí, né? Um é dentro da assistência mesmo, do dia a dia do hospital, outro é dentro do próprio curso, do que você ensina. Né? Então, dentro do nosso curso, todos os profissionais são convidados a mostrar a sua parte de atuação dentro da assistência. E na parte de assistência prática que a gente tem, isso é sempre discutido, sempre se mostra que você tem que estar sempre inteirado com a equipe, que a gente fala multiprofissional ou interdisciplinar. Então, nessa equipe, você tem que participar de visitas, você tem que ouvir o que o médico está pensando, planejando para o tratamento daquele paciente, o que está acontecendo com ele do ponto de vista psicológico ou social. Né? Eu não posso, como fisioterapeuta, dizer para aquele paciente que ele vai para casa, que ele vai ter que fazer fisioterapia 5 vezes por dia, se a mãe e o pai trabalham e ele fica em casa sozinho ou com o irmão mais velho. Mas eu tenho que entender o contexto social. Na hora que eu tenho que entender, eu tenho que buscar assistente social, perguntar para ela, saber sobre a criança, a parte nutricional, eu tenho que saber se essa criança se alimenta bem, o porquê que ela tem um tônus muscular que não está adequado, de repente ela não tem uma alimentação saudável. Então essa interação existe no dia a dia, nas discussões de caso e nos grupos de pais que se faz. E tudo isso, os cursos, eu acho interessante, assim, todos os cursos são válidos. Os cursos que você dá dentro de um hospital, ele te traz muito para a prática, para o profissional, para o trabalho. Né? Então, ali você tem que discutir os problemas do dia a dia, as vivências do dia a dia, as questões do dia a dia. Então, isso que você está vendo aqui faz parte também. Vocês que estão nos assistindo, que estão pedindo reprise do programa, preencham, né? Porque a gente vai também mandar um certificado para vocês. Lembre-se, o nosso contato é a nossa caixa postal para perguntas, questionamentos, mostrar exatamente o que você está fazendo aí em prol da humanização, está aberto. É pergunta@conexãomedica.com.br, sem os devidos acentos. Nós estamos conversando sobre o tema Formação e Aprimoramento Profissional em Empreendedorismo com a senhora Regina Célia Turola Passos Giuliani. Me fala agora, já que a gente entrou nesse processo de que é um grande quebra-cabeça, esse grande quebra-cabeça também, a gente tem que ter pessoas felizes, né? Porque não adianta, assim, escolher uma profissão, porque alguém achou que é bacana, né? E você foi lá fazer. A gente ainda vê muita gente com cara amarrada dentro daquilo que se propõe a fazer. Como é que é essa motivação, né? Porque isso é muito importante, a gente também ter as pessoas motivadas. Mas essa correlação de trabalho, educação, motivação e dinheiro. O que se sabe é que o dinheiro é importante, mas é o último fator que importa na felicidade do trabalho. Né? Você pode ganhar muito, mas se você não gosta do que você está fazendo, se não é aquilo, você não vai estar feliz
e provavelmente vai estar de cara amarrada para atender aquele paciente. A filosofia, eu acho que a filosofia tem que ser mesmo de que para você ser um bom profissional, você tem que fazer aquilo que você gosta, mas também você tem que estar bem como pessoa, né? E como pessoa, para você estar bem, você tem que ter direito a falar aquilo que você pensa, ter direito a expor as necessidades que você tem, ter respeito e ser respeitado, ter tolerância. Então, essas questões comportamentais dentro de qualquer hospital, de qualquer instituição, de qualquer clínica, qualquer lugar que você trabalha, elas são muito importantes e têm que ser trabalhadas, né? Então, você saber negociar, inclusive com o paciente, né? Ninguém mais, até esse nome paciente a gente diz que hoje não existe mais, né? Porque ninguém mais é paciente de fazer exatamente o que me mandam fazer, né? Hoje o que você quer é poder dizer se aquilo vai de encontro ao seu estilo de vida. Na verdade, a gente tem que saber respeitar o estilo de vida de cada profissional, de cada paciente, para saber indicar aquilo que é mais importante para ele, aquilo que ele pode estar fazendo. Eu acho que dentro dessa visão, né, eu acho que o trabalho, é lógico que traz a felicidade e, consequentemente, o aprimoramento acaba melhorando também o próprio ganho, né? Seja no ganho produtividade, mas seja no ganho... Agora, como é que a gente faz com as pessoas que efetivamente têm que trabalhar em como é que vocês trabalham em diversas pontas, tá, né? Plantão aqui, plantão ali, fazendo mais consultório, mais aquilo, e mais essa necessidade de se aprimorar. Como é que vocês veem, quer dizer, essa... eu acho que esse é um dos principais pontos, o que mais pesa pelo lado ruim da área da saúde. Apesar dela ser muito necessária, de ter um bom mercado, ela ainda é a profissão... É uma das profissões que menos ganham, principalmente os profissionais que não são os médicos. Os médicos, né? Os médicos são os que têm mais condições de ter uma renda uma possibilidade, né? Porque tem muitos médicos também que efetivamente... Olha, mas eu tenho uma pesquisa, um censo que eu também trouxe, que eu achei interessante, que foi do censo de 2000, uma pesquisa da GV, que foi feito um levantamento e foi apontado... Saiu em 2005, onde ela mostra que a profissão que está no topo do ranking de 72 formações é o médico com mestrado e doutorado. Tudo bem, tem que ter mestrado e doutorado, que não é fácil, mas ele é o primeiro. Em segundo lugar, vem o médico que só tem residência, que só tem a residência, que não precisa ter mestrado e doutorado. Ele também é o que tem melhor condições de conseguir um emprego e de ter uma boa renda. E em terceiro lugar, vem as outras áreas da saúde, mas com o aprimoramento, com a especialização. E depois, em diferentes níveis, eles vão se enquadrando. Mas é interessante mostrar que os 3 primeiros do ranking têm que ter formação. E os 3 primeiros estão ligados totalmente à área da saúde. Né? Na área da saúde, mas também doente sempre tem, infelizmente, né? E eu acredito muito assim que apesar da gente achar que tem falta de profissionais, no Brasil, eu acho que ainda tem um potencial enorme para crescer. O que precisa é melhorar a renda. Então agora sim, essa potencialidade é grande. E isso também se reverbera numa coisa que eu tenho visto algum movimento aí, recentemente saiu na Folha de São Paulo, a explosão de do desenvolvimento de diversas universidades na área da saúde. A gente sabe que tem muito, mas nós estamos assim com um número de escolas muito maior do que nos Estados Unidos. Eu não sei se isso confere. Mas como é que a gente faz com essa quantidade de escolas nascendo, crescendo? E o que é bom, então? Que tipo de especialização é boa? Se você tem... A gente estava até brincando um pouquinho antes de entrar no ar. Quer dizer, imagine você paciente com uma multidão, né, para poder te atender. Como é que você vai escolher, né? Então, eu queria que você, assim, um olhar meio crítico desse crescimento desenfreado de universidades e escolas. E o que é bom, de fato,
fazer, né? Onde o indivíduo que está do outro lado ali poderia estar estruturando o seu pensamento até para fazer o seu mestrado, sua graduação, a sua pós-graduação, o seu mestrado, o seu doutorado. Como é que você daria uma visão para a gente disso? Olha, dependendo da profissão, realmente tem muitas escolas, muitas faculdades. Tem algumas que tem um pouco menos porque os conselhos conseguem segurar um pouco, né? Por exemplo, a fisioterapia tem muita escola, muito mesmo. Mas a gente percebe que, assim, existe uma coisa que se chama mercado, que não tem jeito, né? E que ele acaba fazendo com que teve essa explosão da fisioterapia. Eu me lembro, faz uns 12, 13 anos, eu assistindo um programa na televisão, onde uma pesquisa feita, acho que foi até nos Estados Unidos, mostrava que a fisioterapia naquela época era uma das 10 profissões do futuro. Porque cada vez mais as pessoas sobrevivem a acidentes. Acidentes de carro, acidentes de tudo quanto é tipo e com lesão. E vão precisar de fisioterapia. Eu acho que isso, frente ao aumento mesmo, a essa necessidade dos pacientes, da população de ter uma qualidade no atendimento, quer dizer, ele não quer só o médico que vai lá e prescreve um remédio, ele quer algo mais. Cresceu muito o número de escolas, né, de fisioterapia e de outras áreas, mas terapia ocupacional, fonoaudiologia, todas essas áreas mesmo que não a medicina. Acho que a medicina ainda está conseguindo controlar bastante. Mas hoje, 10 anos depois, eu vejo que as escolas estão começando a fechar, porque elas não conseguem ter alunos, porque as pessoas, como eu disse, elas se informam. Elas sabem que tem gente que se forma e não consegue trabalhar, né? E quem acaba uma faculdade, ela tem que ter um foco, ela tem que saber, porque toda profissão tem muitas áreas de atuação. Então, ela tem que escolher aquela área que ela quer atuar e tem que se especializar naquela área, fazendo um curso, dependendo da área, tem curso de especialização, ou tem que ser, mas ela tem que ter um foco. Uma coisa que eu acho que no profissional, talvez, eu não sei se somos nós brasileiros, mas nós não somos, não temos a preocupação de planejar a nossa vida, né? Esse é um grande problema, não é do Brasil, é do nosso governo. Eu acho que essa visão tacanha, a gente tem uma quantidade exacerbada de partidos, né? Diferentemente de outros países, ou pelo menos de países desenvolvidos. Então, quando você tem essa coisa muito grande, muito retalhada, é quase que humanamente impossível planejar. Porque se a cada 4 anos alguém vem e desmonta tudo que fez, ou eu não gosto, exatamente. Eu acho que esse imaginário também a gente traz para o nosso dia a dia, né? Sim, você acha que você não vai conseguir planejar porque você não sabe como vai estar a economia amanhã, você não sabe se eles vão investir em saúde ou não, se vai abrir mais hospitais ou não, se o número de leitos vai abrir, e com isso você não se planeja. E daí você não tem um foco, você sai muitas vezes da faculdade pensando, o que eu vou fazer? Acho que eu vou fazer isso porque tem um curso mais barato. Eu vou fazer aquilo porque deu certo de eu arrumar um emprego. Só que emprego, que é a história da empregabilidade, né? Não é, assim, só ter um dinheiro no bolso, né? Porque é para a vida toda nossa, né? A gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, então ele tem que ser muito importante, né? Uma coisa que... como é que a gente conseguiria, talvez, detalhar um pouco mais para essas pessoas que estão nos assistindo, exatamente, e estão preocupadas, porque as pessoas acabam, né? Porque isso passa a ser um nível de exigência do local que ele está trabalhando, que ele se aprimore. Ora, esse aprimoramento pode vir por parte da própria entidade. Eu acho que uma entidade, quando não trata o seu funcionário simplesmente como mais um empregado, eu acho que ela tem por detrás disso também uma área de desenvolvimento humano. E essa área de desenvolvimento humano vai estar atenta, ou vai cobrar, ou também vai investir. Como é que isso acontece dentro da sua área, desses aportes, de que a própria instituição investe, ora o indivíduo tem que ir atrás, mas existe também uma possibilidade como é que é selecionado, quem é que merece, está dentro do plano de carreira, como é que você vê isso dentro assim, dessas fases da vida desse ser humano que está lá e que a gente vai investir?
se ele fica 30, 40, 50 ou 15 dias? Ou como é que é feito? Como é que é pensado? Olha, infelizmente na área da saúde não se tem muito planejado ou acontecendo de fato um plano de carreira, sabe? Eu não conheço nenhum hospital que tenha, não conheço. Mesmo aqui dentro de São Paulo, os grandes hospitais, um plano de carreira definido não tem. Mas o que a gente tem é bastante treinamento. Certo. Eu acho que isso tem porque é uma exigência. Mas a gente tem dois tipos. Isso eu digo para toda a área da saúde, aí eu vou tirar o médico, né? Porque Ok. o médico ele é um pouco fora disso. Mas você tem as educações continuadas que se falam dentro dos hospitais, principalmente na enfermagem, que é muito forte, que é o treinamento em serviço. Então, é aquele que você ou faz um treinamento geral, por exemplo, de parada cardiorrespiratória, que você vai dar para todos os profissionais dentro de um tempo programado, ou mesmo você percebendo que aconteceu algum problema, que aquele profissional precisa de um treinamento específico para um procedimento e que você vai fazer esse treinamento frente a isso. A outra parte que tem é mesmo o externo, são os eventos que nós temos muito na área de saúde, né? Então, são os congressos, os simpósios, os cursos, que você, além de frequentar, de aprender, de saber o que está acontecendo, você ainda pode levar trabalhos de pesquisa que você tenha feito, né? E os trabalhos de pesquisa também são uma forma de estimular o aprimoramento. Então, trabalhos de pesquisa, acho que isso é muito importante. Como é que a gente vai falar particularmente dentro do escopo do HC, né, onde você atua, como é que é olhado isso? É incentivado? E eu sei que é, mas dentro da sua área, como é que existe essa preocupação desse incentivo? E quem é que nós vamos incentivar? São os novos que estão chegando, são os antigos? Como é que é articulado essa ação? Olha, eu faz 8 anos que eu sou diretora do serviço da fisioterapia. Nessa questão de pesquisa, o que eu percebo é que a área, os profissionais, exceto os médicos, eles não são preparados na sua formação, na graduação, para desenvolver pesquisa. Então, tem o fator que o profissional ele não sabe, ele desconhece, e para ele é muito difícil conseguir desenvolver uma pesquisa, né? Ultimamente, apesar de todo, assim, o incentivo é sempre maior na área médica, isso é claro. Mas nós estamos trabalhando muito nessas questões, e isso em conjunto com todas as áreas, todas as profissões. E o que a gente percebe que isso é muito individual. É o profissional que tem essa curiosidade de pesquisar, de querer descobrir, de querer ver se aquele procedimento, qual o efeito que ele dá, se ele realmente dá aquele efeito que você acha que dá. Então, não adianta você dizer, eu quero que você faça, porque não vai fazer, não vai chegar ao fim. Como é que a gente faz para estimular? Você coordena aí a especialização, eu dentro da comunicação social também coordeno, e eu percebo que falar em pesquisa é horrível, as pessoas se sentem assim, elas já se sentem dentro de um mar de números, dentro de um monte de coisas que elas não vão entender, mas como a gente falou recentemente, nós vivemos num mercado, esse mercado está em movimento, e se a gente não tiver atenção à pesquisa, que é a base de tudo, é a pesquisa antes para identificar caminhos, soluções, é a pesquisa durante para saber se a gente está no caminho certo, se a gente está fazendo e trabalhando isso. E a pesquisa depois, né, que qual que é o segredo dentro da sua área? Porque dentro da nossa, quando a gente fala de empreendedorismo, automaticamente a gente está cutucando isso, né? A gente está mostrando, olha, abra os olhos para pesquisar, né? Para o novo. Para o novo. O velho está aqui, só que em cima do velho, essa coisa de descobrir o novo, né? Reciclar, é muito... O que eu tenho feito lá, assim, que eu acho que dá um certo efeito, é justamente esse estímulo a estar fazendo pesquisa,
para levar em congresso, para publicar, e daí você começa a ter um trabalho de interesse, porque eu vou poder ir num congresso, eu busco, através dos cursos, recurso para poder pagar um congresso para o profissional, para ele estar pagando a inscrição ou pagando a viagem. Ao mesmo tempo, na hora que ele vai nesse congresso e leva um trabalho interessante, ele passa a ser uma pessoa conhecida, que vai ser chamada para dar aula no outro centro. Né? Eu tenho uma das fisioterapeutas que está indo esse final de mês para Recife, dar lá aula num curso de especialização de lá. Porque num congresso alguém assistiu uma aula, um curso dela, gostou muito, e ela conseguiu, porque ela fez um trabalho anteriormente, ela agora tem mestrado, que ela acabou. Então é todo... O conhecimento, ele só traz benefício. A formação, o aprimoramento, o estudo, ele só traz benefício. Uma outra forma que eu encontrei lá foi realmente dar cursos de metodologia. Eu brinco que ventilação mecânica, fisiologia e metodologia, você aprende a conta-gotas, porque é difícil. Então, eu venho assim, pelo menos a cada 2 anos, convido um professor para dar um curso. E as pessoas, aquilo vai entendendo cada vez um pouco mais, vai deixando de fazer esse medo, vai deixando de ter medo de fazer pesquisa ou achar que é muito complicado. Quais os cursos que podem ser feitos para aprimorar dentro das suas áreas e dentro dessas especificações? O que vale mais? O que te gradua mais? O que te promove, né, dentro desse contexto? Coloca para a gente numa linha de pensamento, até para as pessoas se organizarem também do outro lado. Então, aí, hoje as pessoas pensam sempre primeiro em mestrado, né? Porque você sai da faculdade e já quer fazer mestrado, porque daí você vai... MBAs, né? Isso. É o MBA muito voltado para a área administrativa e os mestrados voltados para a área de saúde, né? Porque daí eu posso dar aula e eu vou ganhar bem. E não é isso, eu acho, né? Eu acho que você sai da faculdade, você tem que realmente procurar um curso ou de aprimoramento ou de especialização que vão te dar condições, vão te dar conhecimento, competência para trabalhar no mercado. Então, aqui, vou falar do estado de São Paulo, a gente chama muito aprimoramento, é um programa que existe na Fundap, que é financiado pelo governo do estado de São Paulo. Ele tem cerca de, acho que são mais de 400 bolsas, são bolsas em torno de 400, 500 reais, e a pessoa faz 1 ano de um curso que tem ele é muito prático, muito mais prático do que teórico, 8 horas por dia, 40 horas semanais durante 1 ano. E tem vários locais, então tem no Hospital do Servidor Público Estadual, tem no Hospital das Clínicas, acho que tem na Santa Casa, tem alguns locais que são credenciados e que dão esse curso. Ou você pode fazer a especialização. A área também que não é médica, ela não pode dar residência. Residência é um termo muito ligado ao médico, né? Então, tem algumas restrições. Então, os cursos de especialização, que são de 360 horas, estes cursos, eles podem ser lato sensu ou não. Na verdade, o lato sensu, ele é um curso bem voltado para a área acadêmica, onde você tem uma parte de metodologia, de didática, e tem a obrigação de uma monografia ao final, porque ele é bem voltado para te iniciar cientificamente e principalmente carreira acadêmica. Perfeito. E os cursos que a gente chama de especialização profissional, que também tem que ser 360 horas, são cursos mais voltados ao dia a dia, à prática, à discussão de caso, e eles muitas vezes são ligados aos conselhos. Os conselhos chancelam esses cursos, né? Então, o ideal é que você tenha um curso de especialização que ou seja reconhecido, chancelado pelo conselho da profissão, CREFITO, o que é da fisioterapia, terapia ocupacional, o COREM, que é da enfermagem, quer dizer, algum desses, ou que ele seja chancelado pelo MEC ou pelo Conselho Estadual de Educação, que são os lato sensu. E tem os cursos de pós-graduação estrito sensu, que a gente chama, né? O estrito sensu, que é o mestrado e doutorado. O mestrado, eles são para formar a carreira acadêmica, na verdade, os dois. Só que o mestrado
Com o mestrado, você já está muito apto a dar aula em universidades, Perfeito. Carreira universitária, né? E os de pós-graduação, os doutorados, já são para pesquisa. São cursos bem voltados para quem quer orientar pesquisa, ser um orientador, né? Olha aí, gente, bem explicadinho, né? Eu acho que vocês que estão aí do outro lado têm que procurar também, dentro das suas regiões, dentro do próprio município, próprio estado, dar uma pesquisada, olha, pesquisar. Vai ter que pesquisar, não tem jeito, né? Que é para se especializar. Agora, vamos falar então um pouquinho desse indivíduo que muitas vezes entra e, analisado pelo processo, ele não tem, talvez a competência ali não se aflorou. O que a gente faz? Eu vou te contar uma experiência muito interessante da doutora Maria Tereza Gutierrez, que anualmente a Santa Casa recebe, né, uma média de 75 novos residentes, e muitas vezes aquele indivíduo vem, né, fazer a residência, então ele vem cheio de vontade, e aí ele se depara exatamente com o mundo encantado da medicina. E aí tinha aquela coisa de algumas pessoas até desistirem nesse processo, esquecer, né? Não quero, não foi isso que eu imaginei para a minha vida. Como é que vocês lidam exatamente com essa coisa do indivíduo que acha que era, mas não quer mais? Tem algum tipo de motivação para fazer esse reapaixonar? E aquele indivíduo que não serve mesmo, como é que a gente diz até logo e até indica ele pensar numa outra coisa? Olha, esses casos nós temos mais esse tipo de experiência nos cursos de especialização. Porque no trabalho, nas contratações, como nós temos um processo seletivo, como é um hospital público, que é aberto, que sai em diário oficial, que nós temos os critérios, fazemos entrevista, análise de currículo. Então, isso realmente, até agora, não aconteceu na contratação. Agora, no curso de especialização, a gente percebe isso, né? As pessoas que vêm... nós já passamos por isso, né? Você sai da faculdade ou você entra para uma faculdade muito mais por ideal do que por conhecimento mesmo daquilo que você vai fazer. E aí você começa a perceber que não é bem aquilo, mas você ainda sai porque você investiu, e aí você vai fazer um curso de especialização e chega lá você vê que não é bem aquilo. Mas nesse ponto, Valdir, eu sou muito sincera. A gente recebe muito isso. E para falar, tem uma coisa interessante também. Eu recebo muitas vezes alunos do colegial que estão pensando em fazer a fisioterapia e que estão em dúvida. Então, eles nos procuram e eu converso e falo muito sinceramente. É uma profissão linda, né? Uma profissão que eu acho realmente muito bonita, você ajudar o outro. Mas ela é assim, se você trabalhar no hospital, você vai dar plantão, você vai trabalhar isso, você vai ter que estudar a sua vida inteira, né? Mas eu acho que hoje qualquer profissão tem que estudar a vida inteira, né? Eu acho que isso não tem volta. Mais essa... não tem volta. Né? Então, isso tem sido muito interessante. A USP também, na verdade, a Faculdade de Medicina, ela faz também uma atividade que eu acho muito interessante, que eu não me lembro o nome agora, mas ela 2 vezes por ano, normalmente em abril e em agosto ou setembro, ela recebe alunos do colegial, onde eles falam sobre a medicina, inclusive sobre as especializações. Então, vai um pediatra, vai um dermatologista, vai um cirurgião, Então, os alunos que estão pensando em fazer medicina, eles vão até lá para saber o que faz um pediatra, como que trabalha um dermatologista, quanto que ganha, tiram as dúvidas. Isso é uma prática recente? Ou já tem algum tempo? Olha, que eu acompanho há 3 anos. Tá? Olha, isso é muito interessante, né? Eu acho que isso, cada vez mais os nossos jovens têm que decidir a sua profissão assim, com 18, com 17, né? Justamente, procurar informação. Colegial, quer dizer, eu acho que tem algumas pessoas nessa idade que conseguem dar os seus saltos quânticos e sabem exatamente o que querem da vida. Né? Eu, há 9 anos, lecionando, eu sei exatamente. Às vezes a gente entra dentro de uma classe e aqueles 3 vão. Não que o resto não vai, lógico que vai, né? Mas é a sensação que a gente tem pessoas decididas. Eu acho que essa prática
de alertar, de mostrar no colegial, seja no segundo ou no terceiro, quando o indivíduo começa a questionar a sua vida, que as instituições estejam abertas até para poder cativar e conscientizar a pesquisa, né? Porque de uma certa forma eles estão pesquisando, né? Estão indo atrás, Estão indo atrás de saber, de receber informação. Eu assisti uma palestra muito interessante onde se colocava sobre o que é a vida profissional. Então falava assim, você escolhe uma profissão. Aquela profissão, ela te gera um emprego, né? E aquele emprego, ele te gera, ele provavelmente vai caminhar para uma carreira. E a carreira em si é um trilho que faz com que você, às vezes, se frustre, né? Porque fica difícil, traz frustração, porque fica difícil você sair da carreira, né? Você entra, muitas vezes, você nem pensa o porquê, você é atropelado e caminha. E lá na frente, quando você já está amadurecido, você descobre a sua vocação, né? E aí você chega na sua missão. Então, por isso que depois de um certo tempo de trabalho, muitas pessoas mudam a sua área de atuação. Eu sou um exemplo. Eu sou uma fisioterapeuta que hoje não sou fisioterapeuta, eu sou muito mais uma administradora. Né? E eu acho que isso acontece com várias pessoas. É difícil quem entra fisioterapeuta ou enfermeira e sai fisioterapeuta e enfermeira depois de 30, 40 anos trabalhando. E eu acho que dentro de cada setor você tem essa possibilidade também de passear, porque é a grande descoberta, né? A gente está vivendo, quando a gente fala da diversidade, quando a gente entra dentro do mundo HC, é um mundo gigantesco, né? Com diversas possibilidades. E eu acho que aí, assim, onde as pessoas que estão lá têm essa... Eu estou falando isso porque eu fico assim bastante emocionado, porque foi exatamente no HC que a gente começou um trabalho dentro da psiquiatria, nós vamos contar a história, e depois de um ano contando história para as crianças dentro da psiquiatria, nós descobrimos que a gente não sabia se o nosso trabalho estava dando resultado, porque as crianças eram extremamente... nos ignorávamos na maioria das vezes, quer dizer, elas ignoram os próprios pais, né, a própria família, de uma certa forma, dentro do contexto do próprio mundo dela. E a gente foi descobrir a nossa pós-graduação, a nossa vocação, quando a gente foi entregar uma carta dizendo, olha, aqui não vai dar, porque a gente não conseguiu trazer o lúdico, a história, o contador precisa de um interlocutor. E a gente descobriu que a gente poderia estar participando das reuniões de casos, que era uma coisa que a gente até então não sabia, quer dizer, mais uma vez pesquisando, e a gente descobriu o quanto é importante o trabalho do contador de história. Inclusive, nós vamos começar a desenvolver uma pesquisa agora com os pais, para analisar como foi o passado desse pai. Se brincou, se teve atividade, se teve leitura. Depois, né, os pais, a mãe engravidou, e depois da gravidez, como é que ela passou todo esse ensinamento para essa criança, que muitas vezes ela já vem com um problema que é crônico. Então, eu acho que esse é o grande barato da grande descoberta. Você está num ambiente que ele seja propício e que ele favoreça isso. Então, eu quero agradecer aqui, quero que você passe lá, a gente já está passando, a abertura que o HC tem para essas pesquisas científicas. Acho que isso é gostoso, né? Eu acho que essas são as grandes descobertas. Eu estou deixando algumas perguntas mais para o final, mas eu queria assim, como que você compreende o empreendedorismo diante da humanização hospitalar? Eu vou só fazer um retrocesso. Falar de humanização é uma coisa que muitas vezes as pessoas não gostam, né? Porque humanização, eu sempre bato isso em todos os programas. Mas talvez a gente tenha que desconstruir a palavra humanização para olhá-la de fato qual o valor real dela. A gente percebe que não é só os hospitais que estão desumanizados ou que entrou num processo de estresse. O mundo, e a consequência a saúde desemboca, os problemas da saúde serão os maiores. É lógico, hoje é problema com água, é problema com estresse, é problema no trânsito, é a violência. Tudo isso nos reporta que, a olhar para a nossa saúde. Então, quando a gente fala que virou uma política pública e que, ao mesmo tempo, ainda a gente percebe que essa política veio e cada hospital criou o seu departamento ou o seu núcleo de humanização, eu acho que isso fica mais cartesiano ainda, né? Fica mais fechado ou mais focado. Parece que só algumas pessoas são humanas dentro desse processo. Como é que você vê isso dentro do foco empreendedorismo? Como é que a gente pode ser empreendedor
disseminando de fato e não ficando aquela coisa departamentalizada da humanização, uma vez que humanização é a atitude das pessoas. O empreendedorismo, ele é muito ligado à coisa da empresa, né? Do negócio, Do né? negócio. Mas ele não é só isso, né? É isso que é o interessante, né? Você pensá-lo e descobri-lo de outra forma. E uma forma que eu achei até um texto falando sobre isso é como na área médica você pode usar o empreendedorismo para surpreender o seu paciente, né? Então, assim, é buscar o novo. Ser empreendedor é buscar o novo. Uma nova forma de abordar, uma nova forma de se comunicar, uma nova forma de tratar o paciente. Por isso, assim, eu não entendo o porquê de você ter preconceito contra a palavra humanização. Uhum. Porque eu acho que ela das pessoas dizerem, né, ter esse preconceito. Não, eu acho que é isso mesmo. E para você ser uma pessoa humanizada, você tem que ser uma pessoa aberta, você tem que ser uma pessoa que aceita o novo. Uhum. Né? E daí você tem que ser empreendedor. Né? E eu acho que dentro é buscar novas formas de fazer a humanização, não de ser humano. O ser humano é um jeito só, todos, mas de fazer com que a humanização aconteça. A gente tem falado muito sobre isso lá também, né? Porque a gente diz assim, a humanização ela tem que estar em todos, ela tem que estar no dia a dia, ela tem que estar a todo momento, ela não é um momento, né? Ela não acontece agora e daqui a pouco não acontece, né? E a gente tem buscado isso. Como é que você vê, então, essa visão, por exemplo, quando se transforma em política pública, desce abaixo, né? Então vira-se uma cartilha, e vem, e de repente se departamentaliza. Eu estou dizendo que em alguns lugares isso é muito crônico. Eu não estou dizendo que é o caso do HC, não, porque a gente sabe exatamente do grupo que faz com que isso definitivamente leve para todas as áreas. Mas eu queria mais a sua visão assim pessoal mesmo, de como você vê isso, né? Porque aí sim você pega e dá uma fechada na humanização, né? Essa coisa de que algumas pessoas são humanas, outras não. Né? Onde gera exatamente esse grande preconceito dentro desse... É que eu acho que nós temos uma questão dentro do hospital que é muito séria. É o modo como os hospitais são administrados. Ótimo. Um segundo ponto é gestão, né? Eles são administrados, na sua, assim, 99% das vezes por médicos, né? Que muitas vezes não são gestores. Né? Ele é só aquele médico que está lá mais tempo, que é mais antigo. Que tem a visão. Ou que ele então, ele não tem essa visão. E não dá para você falar em humanização quando o gestor do hospital muitas vezes não te diz bom dia. E como é que a gente atinge, de repente, o coração de uma pessoa dessa? Porque isso, de uma certa forma, parece ser crônico, né? Porque a gente tem um grande número de pessoas relegadas a esse fator. Eu estou há muito tempo, eu sou médico, eu sou gestor, e a gente percebe que em movimentos de humanização, quem menos participa são os profissionais, os médicos propriamente dito. E muito mais a base, né? Então, os enfermeiros, todas as outras profissões acabam passando. Mas em todos, mesmo nos fóruns que a gente tem desenvolvido, aí, você médico que está aí, vale a pena participar, traga a sua ideia, a gente só quer fortalecer exatamente essa ação. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que mais uma vez vem a questão do mercado. Não tem jeito, entendeu? É a mesma coisa que você disse da política pública. Então, não adianta lá o Ministério da Saúde dizer que tem que fazer programa de humanização, que tem que ser humanizado, que isso vai acontecer, né? Então, ela tem que ter uma estratégia de fazer isso, né? Eu acho que uma das estratégias de que está acontecendo hoje é mesmo a questão do custo, do financiamento da saúde pública. Então, na hora que você tem que ter dinheiro para financiar, e dinheiro não sai, todo mundo já sabe que hoje não sai mais do pote de ouro, né? Que você precisa ter tudo muito planejado, muito organizado, muito gerido. E cada vez mais, né? A transparência está sendo exigida. Tem que ser transparente. Então, daí você não pode colocar lá qualquer um para... Você tem que colocar um gestor, de fato.
E aí o gestor vai perceber que se ele tiver um grupo de pessoas ou um trabalho na sua instituição humanizado, tudo isso vai gerar menos custo para ele, porque o próprio paciente vai estar mais feliz de ser bem atendido. A gente estava comentando de um problema que teve no grupo lá de ouvidoria, de humanização do hospital, de uma carta de uma paciente que ela diz, eu não me lembro se era o pai ou o marido que teve que ficar internado no UTI. E ela mandou a carta dizendo assim, olha, eu quero aqui reclamando muito, porque ela teve que ficar aguardando o atendimento para conversar com o médico na UTI, do lado de fora, no saguão de espera, e que não tinha um banco para ela sentar. E ela achou aquilo um absurdo, como que não tem um banco para eu sentar? Eu fiquei lá esperando, eu tive que esperar 2 horas e fiquei de pé porque não tinha um banco. Mas ela dizia, mas o atendimento foi ótimo, o hospital é muito bom, meu marido foi muito bem atendido, ele saiu muito bem, mas não tinha o banco para eu sentar. E o banco não é que ele é a humanização, mas é o aconchego. E foi o que detonou, sabe? Eu cheguei aqui, alguém me ouviu, alguém chegou para mim, se preocupou com que eu não estivesse de pé esperando. Né? É isso que é a humanização, é todo mundo do hospital, seja ele quem for, estar preocupado em dar aconchego, em acolher o paciente, aquela pessoa, o acompanhante que está... Me fala uma coisa, a área da saúde é empreendedora no Brasil? Olha, eu acho que sim, porque eu acho que a área da saúde ela é empreendedora porque ela é um profissional liberal de formação, né? Então, muitos, principalmente médicos, têm empresas, são profissionais autônomos e daí ele já tem que ser empreendedor, porque ele tem que sobreviver, né? Ele tem, muitas vezes, ele nem percebe que ele é, ou tem alguns que não são. Mas, assim, você tem que estar sempre inventando, você tem que estar sempre fazendo novo, porque você tem para você sobreviver, né? Se você continuar com a sua sala da mesma cor, com o seu sofá do mesmo tecido, quer dizer, se você não mudar a hotelaria do seu hospital, se você não mudar o tipo de assistência que você faz, se você não for atrás de novos procedimentos, de novas tecnologias, então você é empreendedor, você tem que ir atrás do conhecimento o tempo todo, né? Então você está sempre formando um novo jeito, cursos, né? Toda a área de saúde, todo mundo dá muito curso, porque todo mundo é muito ávido, tem necessidade de curso. Então você é um empreendedor, na hora que você vai e monta cursos de diferentes, vocês são empreendedores. Quando você monta um curso aqui dessa forma, na conexão, e está dando. Então, eu acho que sim. Movimento. Eu acho que sim. Pensando na instituição de ensino, de que forma é possível contribuir para a formação dos alunos, mais focado mais para esse processo da humanização da saúde? Deixa eu só colocar também que aí é uma angústia minha. Dentro da comunicação, às vezes a gente recebe uma leva de alunos que eles adoram as especialidades, mas eles detestam as humanidades, né? Então, tudo que faz pensar, ou que os grandes pensadores, estudar os grandes pensadores já dói bastante, né? Como é que você vê isso? Tem um hiato aí, né? Tem um imaginário. Né? Eu acho que é um problema crônico dessa história de que trabalhar na área da saúde, de ser um profissional da área da saúde, é meio ser um deus, vamos dizer assim, né? Então, eu estou acima disso, né? Eu como médico, eu tenho o poder, vamos dizer assim, né? E esse poder me distancia desse lado humano, desse lado pessoa, e isso eu acho que acontece menos nas outras áreas, até porque a enfermeira, desde a sua formação, ela sempre foi uma cuidadora, né? Ela sempre foi o de dar aconchego ao paciente mesmo. Então, acho que ela tem isso muito mais forte. Mas eu acho que a gente tem que insistir. E tem que insistir desde a formação lá da graduação, chegando até nas especializações. Tem que ter matérias, sim, que dizem isso. E eu acho que nós somos formadores mesmo, sabe? E a gente tem que estar alertando para essa importância. Então, nos congressos, não tem que ter no congresso uma parte que fale sobre isso, sabe? Que mostre esse lado, esse resultado. E pesquisa. Acho que isso que você disse mesmo.
Acho que também a gente tem que mostrar o quanto, de alguma forma, que não seja pesquisa quantitativa, Sim, talvez qualitativa, mas tem que mostrar o quanto isso agrega valor na assistência do paciente, que com certeza agrega. Bom, nós estamos chegando na reta final do nosso programa de hoje, Formação e Aprimoramento Profissional em Empreendedorismo. Mande suas ideias. Nós estamos exatamente com o nosso e-mail aberto. Quanto mais vocês mandarem perguntas, questionamentos, as ações legais que estão acontecendo aí dentro da sua instituição, envie para nós. Quem sabe você vem aqui contar para a gente o que está acontecendo de bom, de legal. O nosso e-mail é pergunta@conexãomedica.com.br, sem os devidos acentos. Para as considerações finais agora, eu gostaria que você fechasse, colocando aí o que de fato, como você vê de fato para o futuro o empreendedorismo dentro da saúde, né? Para a gente dar uma amarrada. Eu acho que o empreendedorismo, ele está ligado muito ao mercado, né? Até para você tem que ter uma visão do mercado, uma visão de marketing, você tem que entender. Então, o que eu acho é que os profissionais da área da saúde precisam sair, abrir o seu foco, a sua visão, e sair só do técnico, só da doença em si. Ele tem que olhar outras coisas, o mercado, o que está acontecendo, o que as pessoas querem. As pessoas hoje, elas querem qualidade de vida, né? Elas querem saúde, elas querem bem-estar, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso. E eu acho que é aí que vai estar o foco do empreendedorismo. É você buscar o além, né? Você ir à frente mesmo e pensar como se fosse um paciente. Aliás, qualquer um de nós amanhã podemos ser um paciente. Então, se eu for um paciente e tiver, o que eu vou fazer? Ou para eu não ser, o que eu tenho que fazer? Eu acho que é isso que é legal. Acho que é isso que é o... Para eu não ser um paciente, o que eu preciso vamos trabalhar fazer as prevenções. Mas se de fato você for um profissional da saúde, se coloque do outro lado da mesa. Nenhum de nós está... livre desse posicionamento. É uma posição mesmo. É olhar e ver onde você pode melhorar. Eu só queria comunicar que a Conexão Médica agora lança o manual Conexão Médica na internet. É um site fechado na internet com acesso apenas para médicos e profissionais da saúde, com as informações necessárias para o bom desempenho do dia a dia na sua profissão, nas organizações e práticas, e é muito fácil de acessar. www.manualconexãomedica.com.br. Quero agradecer imensamente as pessoas que têm participado, a gente tem recebido as listagens, as solicitações de reprise dos nossos programas, isso nos deixa muito feliz e a gente acredita que de fato você está aí aproveitando o melhor de nós. Regina, Célia, muito obrigado pela sua participação e até o nosso próximo programa.